Olá, Indaiatuba! Estamos aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, com o nosso programa Papo Livre de hoje. E hoje, mais do que nunca, um prazer muito grande receber aqui esse grande amigo meu. Ele é mais do que plural. Se existir plural no plural, é ele. Foi comissário de bordo, professor de inglês, assessor de imprensa, relações públicas. Então ele bate o escanteio e vai na área cabecear sem medo algum. Kleber Patrício, Kleberito, que bom ter você aqui, cara. É um prazer, já. Sempre grande estar com você para dar risada. Né? Ah, não, nós temos que fazer, nós estamos planejando, faz tempo fazer um programa juntos, mas o nosso problema vai ser o seguinte: quem é que vai querer pôr no ar um programa com tanto veneno destilado, né? Então, melhor, a gente fica só arquitetando o programa, né? Mas nunca vai sair. E como aqui nós vamos fazer um programa comportadinho, eu vou começar falando com ele sobre o período que ele foi comissário de bordo. Tem umas histórias hilárias e fantásticas. E depois outras mais. Mas conta pra gente aqui, como é que você foi comissário da Transbrasil, né? Transbrasil. 7 aninhos da minha vida dedicados e como é que você foi parar? ao ar. É interessante porque assim, a história que ele vai contar eu já conheço, mas é muito engraçada. Ele foi acompanhar uma pessoa e virou ele o empregado, não é isso? É verdade. Eu fui com uma amiga que ela falou, eu tô indo fazer inscrição na Transbrasil, por que você não vai comigo? Você tem altura, você tem tudo, eu só não tinha idade, porque eu tinha 19 anos ainda. E só podia com 21. Mas a Transbrasil, na época, estava começando a sonhar com o exterior, eles precisavam de quem falasse inglês. Aí ela falou, por que você não faz junto? Eu falei, mas eu nunca pensei nisso na minha vida. Minha irmã que sonhava ser aeromoça. Aí falei, vamos lá, não tinha nada para fazer, fui com ela. Aí cheguei lá, passei. Ela não. Ela não passou, eu passei. Isso me lembra como eu fui parar na Jovem Pan. Eu cheguei um dia lá, eu fui atrás de um lugar para fazer uma vinheta e tal. Eu falei, puta, eu preciso conhecer esse pessoal da Jovem Pan. Eu cheguei lá e pedi para chamar alguém da produção. Aí veio uma pessoa lá de dentro e perguntou assim, você que veio fazer o teste para repórter? Eu falei, então entra aqui, faz e sai de lá empregado. Pessoa certa no lugar certo. No lugar certo, né? na hora certa, não tem jeito, assim não tem também. como, né? E ali começou a minha carreira, foi meu primeiro emprego, né? Seu primeiro emprego ali? O primeiro emprego. O Kleber, e como é que era naquela época? Porque hoje você tem que fazer prova, tem que fazer teste de sobrevivência na selva. Naquela época já era assim ou não? Era pior. Era pior? Pior. Primeiro que na época não existiam escolas de aviação. Você já entrava, as empresas davam um tiro no escuro, porque faziam um processo de seleção. Aí selecionava os candidatos, que ainda iam estudar 3 meses e depois fazer o exame do Ministério da Aeronáutica. Ou seja, se não passasse, a empresa jogava fora 3 meses de investimento. Ela investia primeiro para depois ver se passasse. Investia a um ponto que o meu curso foi em Brasília. Então eu morei 3 meses em Brasília com hotel, tudo pago pela Transbrasil. Quer dizer, se eu não passasse no curso, tinha que ficar 3 meses de férias. Puxa vida, que coisa. Eu me lembro porque outra pessoa que queridíssima também, que começou, e o sonho dela era ser comissária de bordo, é a Adriana Bertoli. Isso, eu já tinha saído quando ela entrou. E o sonho dela era ser comissária. Então, quando ela passou na VASP, nossa, exatamente, foi uma alegria, uma festa e tal. E a vida dela toda fez carreira na aviação. Acho que o Bruno também chegou a ser o filho dela. O Bruno ainda é, se eu não me engano? Eu não me lembro. Parece que é. Mas o filho dela, ainda uma vez a gente se conversou, falou, bom, eu nasci no meio das galhas, o que eu vou fazer da vida? Vou ser comissário. Então, é muito interessante essa história. Kleber, ele tem histórias hilárias. Tem uma que eu adoro, eu conto para os meus amigos, o pessoal até acha que é vantagem da minha parte, que fala, você está de sacanagem. Eu falei, liga para o Kleber que ele vai contar. Conta a história daquele cidadão que tomou umas a mais. Na verdade, as pessoas têm muito medo de voar, né? Não sei se ainda tem tanto medo, agora a coisa está mais banalizada, mas na minha época tinha muita gente que bebia para voar. E servia bebida na época, né? E servia também bebida, mas a pessoa já entrava bêbado. Só entrava no avião bêbado. Algumas pessoas. Meu pai, por exemplo, nunca entrou no avião, nem bêbado. Nunca teve coragem. Engraçado isso, né? Pânico estranho. Mas esse passageiro, a gente estava num voo que era de Recife para Natal, Maceió, alguma cidade pequenininha. E a gente foi pousar, tinha um avião que tinha terminado de pousar na nossa frente e não saía da pista, não deixava a pista livre. A gente fez o procedimento, aí o comandante não conseguiu pousar, arremeteu. Isso, para quem tem medo, já fica arrepiado, né? O avião ia pousar, não vai mais. Não vai mais, e aí ele entra na prateleira, vai lá atrás. Vai para a prateleira, volta de novo. Aí tentamos 2 vezes o procedimento e 2 vezes não deu certo. Na terceira vez, conseguimos pousar. Aí estávamos lá arrumando o avião, esse passageiro que estava meio alterado, estava se conversando com um grupo de passageiros, falaram, rapaz, vem cá, me explica o que aconteceu aí agora, porque o comandante tinha explicado no sistema de alto-falante o que era que tinha acontecido, mas ele não acreditou. Falou, vai contar essa história para outra, o que aconteceu de verdade aí? Mas gritando assim. Aí eu falei, a verdade foi essa. O senhor está me achando com cara de palhaço, ele falou. Eu falei, não, meu senhor, e aliás, o senhor podia baixar o tom de voz, que nós estamos no meio de outras pessoas, o senhor está falando muito alto e tal.
além de além de ser educação, é folgado. E levantou a mão para me dar um tapa. Eu segurei a mão dele no ar, falei, o senhor vai descer. Ele falou assim, quero ver quem é o macho que me tira daqui. Aí eu fui na cabine e falei pro comandante, ou desce ele ou desço eu. Porque o avião não pode sair sem um dos comissários. Então, ele, logicamente, ia ter que descer. O comandante chamou a polícia da aeronáutica. Aí foi 2 armários gigante. De capacete ainda. Na época eu usava aquele capacete parecido do Perdidos no Espaço, do Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Aí entraram 2 armários do meu lado e ele estava ali se exibindo com as pessoas. Aí eu bati no ombro dele, bem cínico, e falei, senhor... Ele falou, falei, os machos chegaram. O avião inteiro deu risada. Essa foi hilária, uma cena hilária, realmente cômica, porque eu já presenciei situações, não a esse nível, mas assim, do sujeito, o nervosismo ser tamanho, que o sujeito sai da casinha. E essa é ótima, senhor, os machos chegaram, aí não tem por onde. Você vê que não teve nenhuma pretensão de... Não, os machos chegaram. Os machos chegaram. Mas é muito interessante essa coisa. E é uma vida agitada, né, Cleber? Cada hora você está num lugar e ao mesmo tempo você não tem vida pessoal, né? Olha, eu não sei como é o sistema de escala hoje em dia, Jair, mas na minha época era uma coisa enlouquecedora. Era muito trabalho para pouca folga. E só que nós tínhamos uma coisa na época, a aviação era outra. Né? Era outra. Era outro tempo de voo, era outro... Tempo que eu digo não cronológico, mas a vivência do voo, né? Hoje em dia é simplesmente uma viagem. Antigamente a gente tinha a preocupação de transformar o voo numa experiência agradável, de atender bem, receber bem, oferecer paparicos, né? Hoje em dia as pessoas abrem o lixo na sua cara para você jogar as coisas dentro, né? Isso me deixa doente de ver. Não, e assim, hoje era amendoim, né? Eu me lembro que às vezes você pegava o próprio avião da VASP, quantas vezes eu não ia, vai tomar café? Não, você tomava café no avião, era uma coisa mais glamurosa até. Hoje não, hoje virou... Mas mundialmente isso. Não, isso é mundial, isso é uma tendência, não, isso é uma tendência no Hoje planeta. em dia você ainda voa com certo glamour na KLM, na JAL... Mas uma ou outra, a grande maioria... Eu passei uma fome desgraçada de Nova York para São Francisco, né? Que são costa a costa. Puxa. Me deram um sanduíche numa viagem, quer dizer, são 5, 6 horas de uma e 5, 6 horas de outra, mais o tempo no solo, umas 10, 12 horas. Com um sanduíche? Mas um sanduichinho assim, numa viagem e outro na outra. Então, eu dormi bêbado, que comida não tinha, mas a bebida tinha. Eu falei, então me dá uísque. Tomei 3 uísques e dormi bêbado, porque não tinha comida. E é uma coisa maluca, porque o que acontece? Para reduzir custo, eles tiram isso, porque o restaurante... Eu me lembro que eu fiz trabalhei numa produtora que fez um trabalho sobre a cozinha da Varig, e a cozinha da Varig era francesa, era uma coisa de primeiríssimo mundo. Não é? E eu ficava espantado de ver a estrutura, a infra que a empresa tinha. Agora, você imagina quanto custa isso, né? E alguém tem que pagar a conta. É verdade. E foi a minha despedida da aviação por causa daqui, né? Daí você veio para Indaiatuba? Não, eu vim para cá, na verdade, em 86. Eu já voava desde 82. Mas aí eu comecei a ir voar para São Paulo a partir daqui. Você eu ia para São Paulo daqui e de lá eu voava. E não aguentava mais, né? Chegar em São Paulo, pegar a Marginal... Isso porque na época ainda era viável. Exatamente, imagina hoje, faz 20 anos, imagina, 25 anos, imagina hoje. Então não aguentei, preferi a vida calma daqui. E aí você começou a fazer o que aqui, Kleber? Daí você foi dar aula de inglês, não é isso? Começou com isso Foi aqui. Porque eu vim para cá com a Eliana, né? Que era minha amiga que tinha mudado para cá. Eu tinha uma amizade muito forte com ela, não conseguia... Fiquei sem chão em Santos. Aí ela veio para cá... Ela era de Santos também? Ela era de Santos também. Aí ela veio para cá, eu vim atrás e comecei a ficar na casa dela e indo voar daqui. Aí o dia que eu me cansei de voar, eu pedi demissão de uma hora para outra. De uma hora para outra, assim, numa madrugada. Aí eu cheguei em casa e me lembrei que ela sempre vivia me convidando para ser sócio dela na escola de inglês, que ela não estava aguentando mais sozinha. Aí eu vim para cá, cheguei aqui sem avisar. Falei para ela, você ainda quer um sócio? Cheguei lá com uma máquina de escrever na mão e com uma mala na outra. Falei, você ainda quer um sócio? Falei assim, opa, mas me olhou com os olhos arregalados assim. Aí nós ficamos na escola alguns anos, até eu ir para a prefeitura. Legal, aí nós trabalhamos junto, trabalhei com o Kleber um período na prefeitura, depois eu saí, fui para a minha agência e o Kleber continuou essa escalar. Aí você também tem umas cenas hilárias, né, Tem uma ótima que você foi acompanhar o prefeito em Portugal. Conta aquela história do café. O senhor tem café? Tenho, sim, senhor. Não, ele falava assim, o senhor tem cartão? Pois sim. Aí vieram com uma pilha de cartão de visita, assim. O senhor trabalha com cartão? Ele perguntou, pois sim. Aí vieram trouxeram...
Mas a mais engraçada de Portugal foi do táxi. A gente falando, o senhor pode parar ali? Pois sim, e passou. Eu falei, mas por que o senhor não parou? O senhor não pediu? É que o português dele é literal, né? O português de Portugal é literal. Eu tenho uma ótima do meu sogro estava em Lisboa, passou por uma loja, viu um sapato bonito, ele pegou, experimentou, olhou, gostou, ele falou, vou levar esse sapato. Ele falou, não senhor, o senhor tem que levar os dois. Mas o que pode fazer? Lamentavelmente, e essa do café é muito engraçado. O nosso amigo chegou lá, chamou um garçom, o senhor tem café? Temos, sim senhora. E vai para lá, vem para cá, vai lá para lá, e o café não chega. Né? Aí ele falou assim, e o meu café? O senhor não pediu? Eu falei, não, eu quero tomar um café. Não posso servir, por quê? Café só amanhã. O senhor perguntou se tinha café. Tem café. Não sei o que é uma mais grave que essa. Uma amiga minha foi para Portugal, chegou no hotel, ligou para uma loja, falou, os senhores fecham no sábado? Não, não fechamos. Aí ela foi lá no sábado, deu com a cara na porta. Aí na segunda-feira ela ligou, mas o senhor não falou que não fechava? Não, fechamos, posto que não abrimos. Tá certo, se você não abre, você não tem como fechar. Mas não parece sacanagem? Parece. Mas não é. Mas não é. É o básico como diz Zé Simão. É o básico. Não tem por onde, é o básico. E eu posso falar, viu, porque eu tenho família de 4 costados portugueses, então ninguém pode me processar. Eu tenho um lado da família também português, então estou em casa, não me sinto, né? Ninguém pode falar. Porque hoje tudo essa história do politicamente correto, você não pode fazer isso, daqui a pouco você não pode fazer nada, né? Mas como eu tenho parentesco, tenho família, então tá tudo certo. E o Kleber também é descendente de português de todos os lados. Bom, falando nisso, Kleber Patrício, querido amigo aqui hoje no programa Papo Livre. Esse papo está mais do que livre, mas eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com ele e a gente vai dar um pouco mais de risada. De volta com o nosso Papo Livre, hoje o Papo Livre com Kleber Patrício, ele que é um cidadão indaiatubano, de fato e de direito, multifacetado, e nós estamos comentando aqui, dando um pouco de risada, ótimas histórias sobre as passagens dele na aviação, nas viagens que ele fez, e tem uma boa também numa inauguração, né? Que você foi numa determinada inauguração lá, você perguntou quem é o sujeito, e pela forma como o cara estava vestido, de peruca e tudo mais. Você sim, mas eu não posso falar. Não vou falar o nome, só vamos dizer onde foi. Não vamos dizer nem onde foi. Foi em Santos. E aí ele conta a história. Era uma inauguração de um negócio bastante grande. E tinha uma das pessoas no palco ali do cerimonial e eu perguntei, mas como que esse mendigo entrou aqui? Era o dono. Era só o dono. Não, mas juro por Deus, o homem estava com um cinto de corvim, com aqueles buracos ganhados já, uma calça daquelas de tergal antiga, que devia ter uns 30 anos a calça, mas a peruca... É a que denunciou. É a que denunciou, porque parecia que tinham pego um gato, alguma coisa morta e posto na cabeça do homem. Juro por Deus. Não, essa história. E peruca, gente, tem coisa que... Ó, eu assumo a minha carequice, não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Agora, eu tenho vários colegas que usavam peruca. Eu falei, cara... Olha, já, a sua cabeça, que é pior. A gente tem uma coisa certa na vida, um presente de Deus, né? Cabeça bonitinha, né? Que, por exemplo, eu não tenho cabelo que preste, eu corto curto. Você nem tem cabelo que preste ou que não. Mas sua cabeça é redondinha, né? Porque eu tenho amigos que têm calombo na cabeça. E você vai fazer o que tem que pôr peruca, né, meu? Vai expor aquilo pros outros? Pode, tem que ter decoro. Tem que ter um mínimo de decoro. Um mínimo de decoro. Mas é uma sacanagem. E o Kleber, na verdade, a aviação acabou dando para você um embasamento legal para você desenvolver a atividade que você tem hoje, não é? Exatamente. É o que todo mundo me pergunta de onde veio isso. Todo mundo acredita a Montserrat. Né? O meu trabalho com eventos por causa da Montserrat, você começou a trabalhar com eventos por causa dela. Não, na verdade, ela foi o que me consolidou nisso, né? O que me deu as ferramentas e deu nome à coisa. A profissão, vamos dizer assim. Mas o meu primeiro trabalho foi de relações públicas. O comissário de bordo nada mais é do que isso, né? Um RP 24 horas no ar, né? Literalmente no ar. Pois é. Isso é muito então, grave. Aquilo foi ali que começou. Dali eu adquiri todas as ferramentas de saber agradar, de contornar, de saber olhar para uma pessoa e perceber o que ela está precisando, se é atenção ou se é alguma coisa prática. Até porque, né? como você falou, como muita gente tem medo de voar, tem muita gente que tem esse pavor, essa paura, e que não sei de onde vem, é inexplicado, mas não tem jeito. E se você não tiver esse molejo, esse jogo de cintura que faça você acalmar a pessoa e tudo mais, é uma situação de risco também, né? E é muito variado, né? Porque tem pessoas, você enfrenta situações de um espectro
que beira o imprevisível, né? O imponderável. Eu já tive pessoas a bordo, uma vez nós pousamos em emergência em Aracaju, porque teve uma simetria de flap, o avião não conseguia pousar na pista que era muito pequena, então tínhamos que pousar naquela pista porque era a única que tinha, mas perigava arrebentar o nariz, o trem da bequilha e tal. Então pousamos em emergência. E eu fiz o speech avisando os passageiros que tinha que olhar o cartão de emergência, ler o cartão de emergência que estava na sua poltrona na frente. Aí eu passei, uma mulher me olhou, falando, moço, eu falei, pois não, senhora. Ela falou assim, eu não sei ler. Então, você percebe, você tem que dar um atendimento para essa pessoa completamente diferente do atendimento que você vai dar para uma outra que no mesmo voo, por sinal, estava levando o marido no porão morto. Puxa vida. Ela me olhou com um olhar meio... Eu percebi que era a única pessoa que não tinha medo. De medo do quê, né? O marido estava morto ali embaixo. Estava tudo certo. Ela me olhou com um olhar calmo e falou, moço, como é que eu faço? Nós estávamos indo para Maceió, estávamos indo para Aracaju, tínhamos que ir para Maceió. Entendi. Então, bypassamos Aracaju e o enterro do marido dela em Aracaju. Nossa Falou, meu marido está no porão. Eu demorei um tempo para entender o que o marido dela estava fazendo no no porão. Mas ele não quis viajar, clandestino. Você vê que então você tem que estar aberto ao ser humano e olhar e ler o ser humano e saber o que ele está precisando, né? Acho que isso é a base das relações públicas. Falando em relações públicas, Kleber, a gente conversa muito sobre isso, sobre essa profissão, que embora ela seja gostosa, agradável, ela chega a ser ingrata em grande parte, até pela prostituição que existe no mercado. Como é que você está avaliando esse processo de relações públicas e assessoria de imprensa? Só para dar um panorama rapidinho, relações públicas e assessoria de imprensa, até um tempo atrás era a mesma coisa. A assessoria de imprensa nasceu das relações públicas. E final da década de 70, no Brasil houve uma cisão. Quem é relações públicas, quem é assessor de imprensa, assessor de imprensa. Ambos se ferraram, né? Ambos se ferraram, porque... Um precisa do outro. Um precisa do outro. São um duas, é manco sem o outro, né? É uma atividade que se integra. Mas isso, nós entrevistamos outro dia o Ademar Bright e eu perguntava a ele a questão de por que existem duas ligas desportivas na mesma cidade. Ele falou, é insatisfação. E na época foi uma insatisfação de uns com outros. Essa profissão estava se estabilizando, estava começando a se estruturar, então fizeram o racha. Muito embora em outros países, na Europa eu também não sabia disso, em Portugal, quem é relações públicas, quem não trabalha em redação, não pode ser chamado de jornalista. Assessoria de imprensa não existe fora da redação, então é relações públicas. Como é que você avalia esse contexto? E agora vindo com o advento da internet, que é uma coisa muito rápida, muito... né? Olha, eu acho que as relações públicas ainda engatinham no Brasil, infelizmente, por falhas na educação, no ensino, e por falta de, talvez, prática, eu não sei o que te dizer, mas me parece incrível, para mim sempre foi muito básico que as relações públicas são a base de tudo. Sim. São o princípio de tudo. E no Brasil parece que relações públicas, as pessoas não sabem nem o que é. A pessoa sai da faculdade de relações públicas achando que ela vai ser contratada por uma empresa para o cargo de relações públicas. Não, você vai executar as relações públicas até como secretária. Porque é uma coisa muito abrangente. São relações públicas, tá? E aí? Exatamente. O que você faz? Na verdade, eu acho que é por bater cabeça, por falta de resultados com essa separação de quem só vê o jornalismo como jornalismo e as relações públicas como relações públicas. Jornalismo não, assessoria de imprensa, não fala especificamente. Quem vê as duas coisas como separadas não chega a lugar nenhum e não entende por quê. Muitas vezes as pessoas vêm para mim para uma coisa e saem com outra. Já me chamaram para dizer assim, Kleber, eu preciso que você faça uma festa aqui, eu quero, como é que falam, eu quero agitar essa loja, eu quero... Aí eu vejo, não é de festa que o cara precisa. O cara precisa primeiro de uma fachada que se comunique com o público-alvo dele, o cara precisa de um atendimento que reflita o cliente que ele busca, o cara está precisando focar a publicidade dele, o evento dele, para o público que ele quer, em vez de tentar matar morcego com 12, né? E aí entra um terceiro fator importante que geralmente se trata desagregado dessas funções, que é o marketing. Que na verdade nada mais é... É o tripé, na verdade. É o marketing, assessoria de imprensa e relações públicas que sustentam essa atividade. Um sem o outro não chega vira a quase lugar nenhum. Chega, mas não é nada representativo, né? Então, eu acho que finalmente as coisas estão se encaminhando para as pessoas perceberem essa realidade. Porque você sabe melhor do que eu, não basta você mandar um release, você tem que saber o perfil do jornalista que você está mandando. Além do veículo
Vai mandar para a Folha ou para o Estadão? Para a Veja ou para não sei quem? Você tem que, além do veículo que você vai mandar, você tem que saber o perfil do profissional também. Né? Os interesses dele, de preferência. Né? Então, o trabalho do assessor de imprensa passa pelas relações públicas, nem que fosse por aí. Sim, né? sim. Quando não é, na verdade, passa por uma análise do público a quem se destina a notícia. É o que diferencia do jornalismo da assessoria de imprensa. O jornalismo é informação. A assessoria de imprensa é a informação formatada de acordo com o público ouvinte, ou leitor. O destino, de acordo com o cliente. De acordo com clientes. Né? E em Indaiatuba, você sabe, nós temos muitas assessorias de imprensa, mas eu percebo que devagar elas vão acordando para isso. Uma ou outra acordam para isso. Regionalmente, eu sinto que era assim. Eu acho que eles, mas parece que, não sei se o volume de trabalho, o que acontece, você percebe que as assessorias estão se automatizando muito e esquecendo aquilo que no começo era o que fazia o diferencial. Você ir visitar uma redação, conversar com o chefe de redação, conversar com os editores de cada, né, editoria. Então, esse tipo de coisa que não se faz mais hoje em dia, né? É relações públicas, né? Então, eu vejo com tristeza por um lado, porque tudo que eu amealhei ao longo da vida nesse sentido, o pouco que eu sei sobre isso, veio da prática, né? Aí entra a Montserrat, entra a Transbrasil, entra a minha vivência. Porque eu já recebi muito pedido de gente que saiu da faculdade de Relações Públicas e não tinha noção do que era ser Relações Públicas. O que estava fazendo ali? Kleber, eu queria saber, quero que você me arrume emprego, mas o que você faz? Eu sou Relações Públicas, mas o que você faz com as Dentro das Relações Relações Públicas? Públicas, Né? Dentro desse conceito de Relações Públicas, o que você faz? Então a pessoa sai da faculdade e não sabe o que faz, pelo amor de Deus. Isso é lamentável, é desolador. Mas o mercado está começando a exigir isso das pessoas. Então as pessoas estão começando a procurar. O assessor de imprensa que não tem esse enfoque, hoje em dia ele é cobrado do cliente. Mas é só isso? Você só escreve? Né? Você sabe uma coisa que eu tenho acompanhado e eu tenho trabalhado e estudado a esse respeito, até por conta de um trabalho que eu tive que fazer na pós-graduação, que é assim, Kleber, o jornalista, ele sai da faculdade, o Relações Públicas, ele sai da faculdade com uma defasagem de 4 anos. Num período onde a informação dura, quer dizer, a informação que eu te passo certa hoje, em menos de 24 meses, ela já não é mais a mesma, isso já tem décadas que é assim. É verdade. Segundo uma notícia recente... Antes até da informática. Antes até da... já tem uma defasagem. Hoje, com a era da informação, a internet e tudo mais, a defasagem é muito maior. Então, você passa 4 anos para fazer um curso e você sai defasado. Desatualizado já. Porque desatualizado total, porque o curso não acompanha essa... Como é que se diz? Esse desenvolvimento. Não dá tempo. É a mesma história de nós estamos produzindo milhões de carros, colocando 1.400 carros por dia nas ruas de São Paulo, lacrando 1.400 carros por dia, dá mais de 30 mil carros por mês. Por mais que o governo queira fazer obra, não dá para acompanhar o ritmo. É verdade. Não é? É verdade, não acompanha. E aí, como é que você vai ver isso? Eu também tenho várias situações como essa, de foca, ligar, falar, escuta, eu preciso de tal coisa, como é que eu faço? Como é que você faz? Não, por onde eu vou? E aí eu acho que essa questão da bagagem, da história, porque tem muito disso também, 40 anos eu vou fazer o que da minha vida? É um dilema que todo ser humano, quando chega na faixa dos 40, 50 anos, chega uma hora que ele... O que eu fiz da minha vida? O que eu vou fazer? O que me resta? Não é? E aí você fala profissionalmente, o que eu faço com tudo isso? Feliz daquele que, como você, vai ensinar. Não necessariamente, porque eu acho que eu aprendo muito com os meus alunos, que é muito gostoso isso. A Cora Coralina que tinha uma frase que dizia o seguinte, é transmitir o que você conhece e aprender com quem você ensina, ou aprender no exercício da profissão. Então, e são coisas riquíssimas que cada um traz e a aula, na verdade, fica gostosa por isso. Porque muitos não sabem o que estão fazendo ali. Entraram no curso porque, você é jornalista. O sonho de todo jornalista é sair com o microfone da gorda, né, da Globo aqui. É o sonho de todo jornalista. Mas, como todo jogador de futebol... Eu também dei uma palestra uma vez numa faculdade sobre eventos. Senti a mesma instabilidade, vamos dizer assim, a mesma fragilidade. As pessoas também não sabiam o que estavam fazendo ali. Não tinham noção dos aspectos técnicos da produção do evento.
Ele achava que fazer evento é fazer festa, e fazer festa todo mundo acha que sabe, né? Esse é outro problema, né? Todo mundo acha que sabe fazer. Ah, mas não dá para ser mais baratinho? Ah, vamos pôr um negocinho ali. Quer dizer, isso é um terror. Para quem faz evento, isso é pior do que... E também, nos eventos, sofre-se a falta de noção do que seja relações públicas. Exatamente. O cara faz um evento, não sabe para quem, não sabe o que precisa fazer e nem por que está fazendo. Exatamente. É o mesmo, mas só que o mercado já não aceita mais isso. Não aceita mais. O mercado é o grande regulador. Uhum. O mercado é o grande regulador de todas as atividades. Mas eu tenho a impressão que agora, com essa dinâmica da internet, com o advento da internet, é uma nova realidade, é um novo conceito para tudo, para todos os setores, e é riquíssimo, parece que não tem fim. As pessoas estão começando a cair na real. Porque o sucesso e o fracasso repercutem igualmente, né, com a internet atualmente. Então, e é muito rápido. Um evento que não repercuta o que não atinja o objetivo que tinha que atingir, repercute rápido. A pessoa vê aquilo, não é mais como antigamente, que quem não foi não sabe, só vai saber se o outro contar. Agora não, é instantâneo, né? Você não sabe quantas pessoas estão do outro lado vendo aquilo. Então essa evolução eu acho que está indo meio que no empurrão. Se as pessoas não fizerem nada, elas vão ter que fazer. Na verdade é um tsunami, está levando. Está levando. Tá levando. Ou você acompanha o ritmo, ou você fica para trás. Ou você fica para trás. E se ficando para trás, vai morrer afogado, não tem jeito. Com a competitividade do jeito que está, com o dinamismo de mercado, né? Todo ano joga-se eu digo joga no mercado, porque é isso mesmo que as faculdades fazem. Elas jogam no mercado profissionais de todas as áreas, e aquele que não estiver preparado. Nós conversávamos, acho que ontem, né? Não sei se com você ou com outra pessoa que comentava isso. O fato de você ter, na nossa época, os nossos pais, por exemplo, se tivesse o ginásio, estava bom, não precisava ter faculdade. No nosso tempo era o colegial, até no colegial tá bom, você se vira, você vai aprender uma profissão e tudo mais. Hoje, a condição sine qua non é ter um diploma universitário, é ter uma graduação. Uhum. Pós-graduação, quem sabe. Então, mas vai chegar uma hora que a pós-graduação e o inglês é o divisor de águas. É verdade. Aliás, o inglês já é. Já é, né? Já é, o inglês já é. É verdade. Papo tá bom, papo livre de hoje com Kleber Patrício. Quero agradecer demais, Kleberito, você ter vindo aqui. Foi muito bom te receber e volte outras vezes. Eu agradeço a paciência, vamos fazer uma minissérie. Vamos fazer uma minissérie. Aliás, a conversa aqui, assunto, vai longe, dá para fazer uma minissérie mesmo em capítulos, daquela Anitta. Começou ontem, né? Ainda não acabou? Não acabou ainda, desde ontem. Gente, obrigado pelo carinho, da atenção, da audiência e da paciência. No próximo programa a gente se encontra. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.